discuto casos clínicos e trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Então, se esse assunto te interessa, o seu lugar é aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Tá? Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível a respeito de transtorno de ansiedade generalizado e também bipolaridade. São questões muito comuns aí que chegam no consultório, muitas vezes com diagnóstico e outras vezes sem diagnóstico. Então sejam todos muito bem-vindos. Já estou recarregando os canetões aqui para nós começarmos em definitivo e eu também fixar aqui o tema da nossa live, certo? Maravilha aí a cada um de vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que, para quem for de Curitiba e região, nos dias 22 e 23 de junho, estaremos em Curitiba com o curso de bases de métodos de diagnóstico, anamnese e tratamento. Então é tudo que eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então vai ser um combo bem completo de todo o processo aí, né, de como eu faço a racionalização dos meus casos clínicos, como eu faço a linha terapêutica e como eu trato meus pacientes. Vai ter inclusive atendimentos a pacientes, vai ser incrível, beleza? Então vocês já estão convidados, quem for de Curitiba e região, me chame no direct aí para a gente organizar a sua inscrição. Café com acupuntura, vamos lá. Opa! Café com acupuntura, transtorno de ansiedade generalizado e bipolaridade. Perfeito. Pronto, vamos começar. Show! Vamos lá então. Vou trazendo aqui as questões e a gente vai conversando a respeito desse tema, tá? Nosso caso clínico hoje é de uma paciente do sexo feminino, 36 anos de idade, tá? Com quadro de transtorno de ansiedade generalizado e bipolaridade. Juntamente com isso, eu quero trazer para vocês alguns raciocínios para vocês entenderem melhor o seu paciente, tá? Em cada etapa do seu paciente. O que eu gosto de fazer é justamente isso aqui, ó. O raciocínio clínico de cada paciente, ele tem que ser feito da seguinte forma. Você vai pegar a sintomatologia e as queixas do seu paciente, o que ele traz na anamnese, confirmar isso ou confrontar isso com a fisiologia energética, porque isso vai te dar uma linha de raciocínio para os desequilíbrios energéticos desse paciente. Depois você vem com a língua e confirma esses padrões de desequilíbrios energéticos. E depois você chega na raiz do problema. Quando você chega na raiz do problema, então, aí você vai entender de onde começou, o que foi o gatilho para gerar todos esses padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. Perfeito? Que chegou lá no físico. Então vamos lá. Eu vou já trazendo direto aqui para a gente fazer algo bem interessante nessa discussão. Ó, fogo, terra, metal, água, madeira. Então vamos lá. O paciente então apresenta um quadro, de transtorno de ansiedade generalizado. E essa ansiedade, essas crises de ansiedade dela vem com arritmia, com taquicardia, com sensação de sufocamento. Tá? Então são características específicas, do elemento fogo. Ó, arritmia, taquicardia, a sensação de sufocamento, tudo isso vem dentro das crises de ansiedade. Ela tem um diagnóstico também de bipolaridade desde 2023. Tá? Juntamente com todo esse processo, nós temos que entender que a bipolaridade e a ansiedade, elas podem estar muito ligadas. Tá? Eu já quero trazer aqui para vocês entenderem que a ansiedade, ela vem de uma forma muito específica. A ansiedade é um excesso de energia e a ansiedade é um excesso de energia, um excesso de pensamento. Então, vamos fazer aqui para ficar um pouco mais didático. A ansiedade é como se a sua energia yang viesse para a mente e ela começasse a extrapolar da calota craniana. É como se ela começasse a se perder energia. Então, você vai perdendo tanta energia que você vai gerando fadiga, cansaço mental, desânimo, apatia, tudo isso interferindo no seu corpo físico. Por quê? Porque você está perdendo energia. Então, nós temos duas energias, a energia yin e a energia yang. Quando nós temos um excesso
excesso da energia Yang, ela se desdobra em energia Yin. E quando você tem um excesso de energia Yin, ela se desdobra em energia Yang. Então vai ficar, né? É um caso que o paciente, quando ele começa a ter muita energia Yang, ele se desdobra em energia Yin. E depois vai energia Yang. Então começa a ter esses padrões, né, de ansiedade, de euforia, de apatia, de tristeza, de vontade, sem vontade de fazer nada. E aí depois novamente euforia, muitos projetos, muitas ideias, não consegue fazer porque aí vem a calmaria, né, a apatia, a falta de força de vontade, a falta de coragem. E aí fica nessa luta entre os dois polos. Energia Yin e energia Yang, ansiedade, euforia e apatia. Tá? Então, só para a gente começar a entender esse processo, porque aí o excesso de ansiedade consome a água, gerando baixa força de vontade. O fogo consome o metal, gerando desânimo. Opressão torácica. Então são vários fatores que estão sempre associados nesses processos, tá? E aí, né, a paciente vem apresentando também quadros de pânico, né? Quando vem a energia Yin, vem o excesso de medo, ou no excesso de euforia também pode vir o medo, pode vir o pânico, tá? Insônia. Olha só que interessante, pessoal. Quando você entende de toda a fisiologia energética, fica fácil de você compreender o seu paciente. Por quê? Porque nós temos agora uma paciente com um quadro emocional muito grande, o excesso de ansiedade, uma síndrome de bipolaridade, né? E tudo isso interferindo diretamente no sono. E nós sabemos que o sono ele é um fator de limpeza energética e emocional. Então o sono de má qualidade, ele inclusive prejudica as questões de limpeza energética e emocional, prejudicando ainda mais essas sintomatologias emocionais. Então aqui, um ponto muito importante vai ser nós melhorarmos a qualidade do sono dessa paciente, tá? É um ponto fundamental no tratamento se você quiser ter os melhores resultados, tá? Em 2022 teve uma gravidez ectópica, né? Retirou a trompa e o ovário direito, tá? Então teve que ser necessária a retirada da trompa e do ovário direito. De lá para cá ela sente muitas dores do lado direito, dores lombares, dores abdominais, em especial do lado direito, principalmente no período menstrual também, mesmo não tendo o ovário, ela sente essa dor na lateralidade, né? Muito desânimo, falta de energia, desânimo, baixa energia, tá? Tudo aquilo que a gente comentou lá no início da live, né? Baixa energia para trabalhar, aí vem muito estresse, muita irritabilidade, tá? Frustração. Pensa, você ter um monte de ideias, você ter um monte de projetos, você ter um trabalho que você faz, mas isso te deixa extremamente cansada, desanimada, prejudica o seu dia a dia, né? Você não consegue dar o seu melhor, então você vai ficando insatisfeito, frustrado em todo esse processo, tá? Olha o combo de emoções que vão gerando todo esse processo, tá? Ela percebe que está na fase maníaca pelas compulsões seguidas de arrependimento, tá? Muita queda de cabelo, procrastinação. Então, ó, queda de cabelo, procrastinação. Então, a procrastinação, ela vem da falta de força de vontade, ela vem da falta de energia, né? Um excesso de energia Yin que densifica, te deixa pesado, te deixa desanimado, sem energia, tá? Não bebe bebida quente, ela prefere gelada, então mostra que tem um calor aqui nos rins, tá? Ela detesta o sabor amargo. Se detesta o sabor amargo, por que ela detesta o sabor amargo? Porque já tem muito excesso de fogo, tem muita energia Yang. Então o fogo, o amargo tonifica a energia Yang, então isso prejudica, tá? Gosta muito do picante. Por que ela gosta do picante? Porque tá faltando energia do metal. Tá faltando energia do metal, tá faltando energia para colocar essas energias para circular, essas energias densas, tá? Então ela prefere o metal para trazer um alento para essa opressão torácica, para esse desânimo, para essa falta de energia, tá? Prefere o sabor salgado, olha que interessante,
salgado doce. Tá? Salgado e doce vem para diminuir a energia do fogo. A água apaga o fogo, a terra gera, né, alteração ali, tira a energia do fogo. Tá? E aqui também ela está com quadros de alergias. Olha só que interessante. Olha só que interessante. E eu estou querendo colocar vocês para raciocinar. Qual que vocês acham que é a raiz do problema dessa paciente? Por tudo que a gente falou aqui na anamnese, que nós explicamos aqui, ela tem um desequilíbrio dos 5 elementos, dos 5 movimentos. Mas o que vocês acham que é o fator desencadeador desses padrões? Eu quero que vocês raciocinem através de todo esse processo, que vocês entendam de onde está vindo o padrão de desequilíbrio. Não quero que vocês fiquem tratando só sintomatologia. Eu quero que vocês tratam os seus pacientes na raiz do problema, para que o seu paciente melhore de uma vez por todas. Ah, professor, mas essa paciente tem uma síndrome de bipolaridade, transtorno de ansiedade generalizado, é crônico. Vai ter uma boa resposta? Pode sim ter uma boa resposta. Pode sim ter uma boa resposta, desde que você trabalhe o fator causal, desde que você gere nessa paciente uma limpeza dessas emoções, desde que essa paciente tenha um autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode vir através da acupuntura. Tá? E através desse autoconhecimento ela vai gerar uma racionalização, uma conscientização dessas emoções que vão gerar um processo, né, de autocontrole dessa emoção, que é o princípio da inteligência emocional. Tá? Então o princípio da inteligência emocional se dá através do autoconhecimento, que gera um autocontrole das emoções, gera motivação, e essa motivação gera empatia. A empatia gera exemplarismo. Tá? Esse é os fundamentos da inteligência emocional que nós buscamos quando nós trabalhamos a acupuntura com inteligência emocional. Tá? Então aqui eu vou trazer a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico. Me ajudem aqui no diagnóstico energético dessa paciente para a gente confrontar com tudo isso que nós falamos. Com tudo isso que nós falamos. Tá? Tem saburra essa língua? Sim ou não? Se a saburra está presente, ela é branca ou amarelada? Ela é branca ou amarelada? O que vocês acham? Tem saburra ou não tem saburra? Está presente ou ausente? É branca ou amarela? E aí? Vamos ver aí a opinião dos universitários. O que vocês acham? Será que tem saburra? É uma saburra branca ou amarelada? Praticamente ausente de saburra. Praticamente ausente de saburra. Tem uma saburra muito fininha que nem dá pra gente bater o martelo se ela é branca ou está mais pra amarelada. Se ela está branca ou amarelada. Tá? Então, olha, a gente pode até colocar aqui, ó, ausência de saburra ou uma saburra muito fina. Muito fina. Tá? Exatamente isso. Segundo fator que nós vamos avaliar, a cor dessa língua. Qual que é a cor dessa língua? Ela é vermelha, pálida ou arroxeada? O que vocês acham? E aqui eu quero entrar nos mínimos detalhes nesse caso clínico para vocês entenderem. Tá? É tudo isso que eu quero mostrar para vocês dentro desse processo avaliativo. Tá? Nesse processo avaliativo para vocês entenderem o seu paciente da melhor forma possível. Tá? Então olha a quantidade de petequias que essa língua apresenta. Ela apresenta uma ponta mais vermelha, mas o corpo da língua onde parece ser saburra é pálida. É pálida. Tá? Então, está com a ponta vermelha, com muitas petequias, mas a língua tem uma característica pálida. Uma característica de palidez. Uma característica de palidez.
né? Até parece ter um leve arroxeado ali na região central, né? Até parece arroxeado ali no centro, né? Exatamente. Arroxeado no centro. Olha que interessante que está ficando o caso clínico. O terceiro fator que nós vamos avaliar são as alterações de forma. E aí eu pergunto para vocês, essa língua ela apresenta fissura? Ela apresenta edema? Ela apresenta marcas de dentições? Marcas de dentições? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Ela sim apresenta uma fissura ali no triplo aquecedor médio. Não é uma fissura profunda, mas tem uma fissura. Tá? Tem uma fissura no triplo aquecedor médio. É uma língua que sim apresenta volume, mas não é aquela língua extremamente volumosa. Por exemplo, igual essa daqui, ó. Essa língua aqui, ó, ela é extremamente edemaciada, volumosa, que parece que ela até ultrapassa as laterais ali dos lábios, né? Essa língua da nossa paciente, ela não tem essa característica de muito edema nas laterais, mas ela tem uma certa alteração de forma. Ela está edemaciada e mostrando essas marcas de dentições nas laterais. Aí eu pergunto para vocês, será por que essa língua não apresenta tanto edemaciado dessa forma? Por que essa língua não apresenta tão edemaciada dessa forma? Porque ela apresenta um quadro geral de excesso de fogo. De excesso de fogo. Show? Segundo fator que nós vamos avaliar aqui, o quarto fator, né, que nós vamos avaliar aqui é com relação à umidade. Essa língua apresenta umidade? Tem brilho de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? É uma língua que apresenta brilhos de líquidos orgânicos ou é uma língua mais seca? O que vocês acham? Tem umidade, né? Tem umidade. Tem brilho. Olha só que interessante. Vamos traduzir tudo isso? Vamos traduzir tudo isso aqui? Perfeito. Se não tem saburra, tem uma deficiência de Qi do estômago que não consegue transportar os alimentos. Perfeito? Se a ponta está vermelha e tem petecas, tem muito calor interno. Se ela está pálida, ela tem uma deficiência de sangue. Se ela está arroxeada no centro, ela tem uma estagnação de sangue no estômago e no baço. Olha a quantidade de comprometimentos. Se tem uma fissura no triplo aquecedor médio, tem uma deficiência de Qi do baço. Se tem edema, tem estagnação de Qi. Se está denteada, essa estagnação já chegou no fígado e na vesícula biliar. E se tem umidade, ela tem, então, uma deficiência de Yang Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Agora, vamos trazer isso aqui para o nosso raciocínio clínico. Tá? Então, a paciente apresenta, então, uma deficiência de Qi do estômago. Deficiência de Qi do estômago, que gera um processo de extremo calor, gera deficiência de sangue com estagnação de sangue. Deficiência de sangue com estagnação de sangue. Tem uma deficiência de energia geral da Terra, né, que gera também uma estagnação. E também nós temos uma deficiência de energia Yang Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Show? Olha só que interessante. Agora, nós já sabemos desses processos. O que nós podemos pensar? Né? O que nós podemos pensar?
essa paciente apresenta um quadro geral de calor que consome a terra, né? Gerando uma alteração do estômago e do baço, que não consegue transformar e transportar as energias, gerando um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Umidade, mucosidade e fleuma, que gera uma deficiência de energia yang. Por isso que a ansiedade dela, a bipolaridade dela, gera opressão torácica, sensação de sufocamento, como se fosse uma pata de elefante aqui no peito, né? Pisando, né? Dificultando a respiração. Por isso que gera as alergias, por isso que gera a preferência pelo sabor picante, pela deficiência de energia yang, não está captando energia yang. Tá? Gera desânimo, gera apatia, falta de energia. Show? Juntamente com tudo isso, né, gera um consumo do sangue. Se está muito estagnado, o sangue não circula. Então, em alguns lugares ele vai gerar deficiência, em outros ele vai gerar estagnação. O sangue não está circulando, não está gerando livre fluxo de energia. Se não gera o livre fluxo de energia, tira a liberdade dessa paciente. A madeira, ela precisa crescer com as suas raízes para baixo, o seu tronco para cima e a sua copa em todas as direções. Então, o movimento da madeira é um movimento expansivo, de expressão, é um movimento de liberdade, de crescimento. Se não está tendo um livre fluxo de sangue e de energia, essa paciente começa a gerar o quê? Insatisfação, frustração, ansiedade, pânico. Percebem? Isso atrapalha a qualidade do sono dela, isso prejudica, né? Isso gera queda de cabelo, gera alterações hormonais. Tanto é que essa paciente fez uns exames há um tempo atrás das enzimas hepáticas e elas deram alteradas. Por quê? Porque a madeira está sofrendo com o fogo que está consumindo ela, sofrendo com a estagnação da terra que não está deixando ela crescer. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se estiver fazendo sentido, manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender que vocês estão compreendendo o raciocínio clínico. Então, se nós formos olhar para essa paciente hoje, tá? Aqui ela tem um processo de um triângulo. Eu vou até colocar esse triângulo de forma invertida. Para ficar bem claro aqui para vocês entenderem esse processo. Ó. Nós temos 3 etapas aqui. Teoria do triângulo invertido. Para vocês gerarem raciocínio clínico. Lá na ponta do triângulo, né? Como ele está invertido, então a base vai se tornar a ponta. A parte que tem maior volume do triângulo é a sintomatologia. Sintomas. E essa paciente tem sintomas, então, de ansiedade e de bipolaridade. Certo? Mas o que está gerando os sintomas de ansiedade e bipolaridade dela? O que está gerando? Os desequilíbrios energéticos. Excesso de calor e estagnação de Qi e de Shui. Perfeito? Conseguem pegar isso aqui? Ó, o que ela tem? Muita deficiência de energia que gera estagnação de Qi, está gerando estagnação de sangue por conta do excesso de calor. Então, calor gerando estagnação de Qi e de Shui. Padrão de desequilíbrio energético dessa paciente. Mas aí eu quero que vocês entendam um passo a mais. Porque aqui, ó. Aqui é a raiz do problema. A ponta do triângulo invertido é a raiz do problema. É onde nasce o problema. Isso aqui tudo
Isso aqui tudo vem por conta da anamnese. Isso é uma sintomatologia. A parte superior do triângulo vem por conta da anamnese. É a sintomatologia. Então aqui ela tem desequilíbrio da água na base do triângulo. Água. Vou colocar aqui. Água e fogo. O que mais pega? Tá fervelhando aqui. Água e fogo. Aqui, no meio, os desequilíbrios energéticos, continua o fogo. Mas tem madeira e terra. Madeira e terra. Show? E a base? O que está gerando esse padrão de desequilíbrio aqui, ó? O fator causal, a raiz do problema, eu vou colocar aqui. É a constituição física desse paciente. A constituição física. Que é o local de menor resistência que gera esses desequilíbrios emocionais, gera os desequilíbrios energéticos e gera a sintomatologia. Vocês estão conseguindo entender? Eu fui claro com essa explicação da teoria do triângulo invertido? Sim ou não? Vocês estão conseguindo pegar essa linha de raciocínio? Sim ou não? É a constituição física. É a constituição física. E aí você vai saber tratar a raiz do problema. É como se você pegasse ali, ó, o vazamento de gás que está gerando o incêndio e tampasse o vazamento de gás. Tampasse o vazamento de gás. Quando você tampa o vazamento de gás, fica muito fácil de você controlar o incêndio. Agora, se você tenta jogar água no fogo, né? Se você tenta jogar água no fogo e não tampa o vazamento de gás, esse fogo vai ficar sempre sendo alimentado. Show? Então aqui é a raiz do problema. Por isso que essa é uma avaliação que vocês devem fazer, a avaliação da constituição física. Tá? A avaliação da constituição física. Ela é primordial. Show? Teremos avaliação de constituição física também dentro do curso de acupuntura eficiente presencial em Curitiba. Tá? Se você tem interesse, for de Curitiba e região, curso presencial, me chama no direct aí que eu te explico e passo mais detalhes. Tá? Então, como que nós vamos tratar? Travou aqui um pouquinho, voltou para vocês? Me confirma aí se o áudio e a imagem está legal. Ó, me confirme se o áudio e a imagem está legal, porque deu uma travadinha aqui para mim. Cheguei quase agora, mas por que você chegou na estagnação de Ti do elemento terra? A estagnação de Ti do elemento terra vem por conta... Opa! Ué, não entrou ar. Voltou, maravilha, perfeito. Vem por conta da língua, tá? A estagnação de Ti da terra vem por conta da língua. A língua tem uma fissura, tem um edema e está com marcas de dentições. Está com marcas de dentições. Show? Por conta da língua. Beleza? Então, ótimo. Então, por conta desses fatores, como que nós vamos tratar essa paciente? Como que nós vamos tratar essa paciente? Olha, você pode tratar aqui, ó. Sintomatologia da água e do fogo, fogo, madeira e terra, e a raiz do problema depois. Então, você pode trabalhar isso aqui, ó, vamos fazer o triângulo novamente aqui. Curto, médio e longo prazo. Isso eu fiz durante mais de 10 anos de atendimento. E tem ótimos resultados. Porém, o melhor resultado é quando você vai na raiz do problema. E a raiz do problema é a questão emocional.
Por isso que eu sempre vou falar para vocês sobre uma metodologia específica chamada acupuntura na inteligência emocional. Porque dentro da acupuntura na inteligência emocional, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer a dessensibilização do fogo, a dessensibilização da água, a dessensibilização da terra e a dessensibilização da madeira. E depois você faz a dessensibilização do metal. O que significa isso? Isso é um processo de tratamento onde você vai limpar as emoções lá no sistema límbico através da neurociência, tá? Gerando uma melhora na racionalização e na conscientização das emoções, melhorando o padrão de discernimento e de clareza mental da paciente, para que ela possa, então, ter um autoconhecimento e um autocontrole dessas emoções. Por que eu seguiria esse fator? Porque a paciente tem muito desequilíbrio de calor, de fogo. Muito desequilíbrio de calor e de fogo. Tá? Então, limpo a emoção da ansiedade, inclusive é uma sintomatologia dela. Limpo as questões da bipolaridade, né? Equilibro a energia yin e yang, ali no primeiro momento. Faço a dessensibilização da terra para melhorar a estagnação e melhorar a circulação de energia. Faço a dessensibilização da madeira para levar livre fluxo de energia e melhorar o padrão de frustração, de irritabilidade, gerando expressão, gerando liberdade para essa paciente. E depois faça do metal para quê? Para melhorar essa energia yang, para ela ter essa energia circulando e gerando um livre fluxo de energia. Tá? Esse aqui é o melhor caminho. Juntamente com tudo isso aqui, eu posso associar pontos de clareza mental e de discernimento. Para quê? Para que esse processo de autoconhecimento seja ainda mais intensificado. Show? Perfeito? Ah, professor, não tenho metodologia de inteligência emocional ainda. Não tenho. Quero entrar para a próxima turma. Me chame no direct que eu te passo mais informações, tá? Mas se você não tem, o que você pode fazer? Você vai ter que associar essa tríade aqui, ó, de desequilíbrio. Fogo, terra, madeira, água e metal, tá? Fogo, terra, água, madeira e metal. Mas qual é a raiz do problema? A raiz do problema sempre é a constituição física. Sempre a constituição física. Então você vai fazer a avaliação e a constituição física você também trata com as dessensibilizações. Tá? Essa é a raiz do problema. Constituição física, tá aqui, ó. A constituição física é a raiz do problema. Certo? Então o que eu preciso fazer? Associar água e fogo. Água e fogo, olha só que interessante. Água e fogo, nós teremos então aqui, ó, alguns vasos maravilhosos que nós podemos utilizar. Mas como a água consome, ou como o fogo consome a água e gera um consumo da essência, eu usaria P7 com R6. O P7 vai melhorar a energia yang. E o R6 vai controlar a água. E vai tonificar a água para que diminua esse calor, melhorando a essência. Associado a ele, eu posso usar pontos de vasos maravilhosos também que tratam as emoções. Baço 6 com pericárdio, ou baço 4 com pericárdio 6. O baço 4 vai gerar uma melhora da estagnação de energia. E o pericárdio 6 vai melhorar e controlar o fogo e as emoções. E como nós sabemos que os padrões de desequilíbrios estão com calor e estagnação de Qi e de sangue, eu posso associar isso aqui com baço 3 mais baço 6 mais baço 9, C7 mais R2 para controlar o fogo e F8 para melhorar a circulação de energia. Então, no curto prazo, eu poderia seguir essa metodologia aqui também para entregar um resultado para essa paciente. Lógico, seguindo esses vasos maravilhosos e esses pontos que eu passei agora, nós teremos um tempo de tratamento um pouco maior, porque eu preciso fazer um reequilíbrio individual de cada elemento. Tá? Agora, quando eu uso a inteligência emocional, isso já faz de uma maneira geral, limpando as emoções e trazendo um reequilíbrio energético. Por isso que eu falo que quem quer os melhores resultados com a acupuntura tem que estar dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Perfeito? A raiz do problema seria o rim? Não sei, tá? Isso depende da constituição física da paciente. Como esses casos são casos que me mandam, nós não conseguimos fazer a avaliação da constituição, tá?
mas isso tem que ser avaliado sempre, tá? Como você abre e fecha vaso maravilhoso? Coloca ponto de abertura e fechamento na sequência e depois os outros pontos? Ana André, me mande um direct que eu te mando uma aula só sobre vasos maravilhosos. Seria impossível explicar isso aqui em poucos minutos. Te mando uma aula sobre vasos maravilhosos. Manda lá que eu te mando. Certo? Pessoal, esse caso ajudou vocês a entender um pouquinho mais anamnese, diagnóstico e raiz do problema? Quem quiser ter um curso presencial sobre toda essa metodologia, aprender fazer todo o triângulo invertido, chegar na raiz do problema, fazer a avaliação de pulso, língua, constituição física, anamnese, linha terapêutica, como você vai tratar os seus pacientes, curso de acupuntura eficiente, presencial em Curitiba, dias 22 e 23 de junho. Me chame no direct que eu te passo mais informações. Quem quiser o curso de inteligência emocional também, estamos com as inscrições encerradas. Se você tiver interesse, me chame no direct que eu te passo a lista de espera. Beleza? Um grande abraço, excelente dia, um excelente final de semana. Nos vemos na terça-feira que vem para mais uma discussão de caso clínico. Karen, eu vou. Maravilha ter você lá, Karen. Vai ser incrível, tá? Então corram porque as inscrições são limitadas, né? Eu não consigo atender todo mundo, então é um curso com uma turma bem pequena. Vai ser bem interessante todo esse raciocínio clínico, tá? Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal!